Amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu quero aproveitar o ensejo, né, te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like também, o seu comentário. Olha, meus amigos, está todo mundo preocupado quanto a esse possível, né? Na verdade, já não é possível pente fino, né, gente? O governo federal já confirmou que realmente vai ter esse pente fino, né? Agora, principalmente por parte do BPC, né, o governo está estudando, né, quem será convocado, quem que não será convocado, ou seja, os critérios. Mas, por exemplo, no auxílio doença, o critério já foi definido, na aposentadoria por invalidez também já foi definido. Saiu uma matéria, gente, no site, no portal da CNN Brasil, que é um site sério, né, que não traz fake news, digamos assim, né? E o título da matéria diz o seguinte, ó: pente fino em benefícios sociais pode render economia de até 30 bi aos cofres públicos, né? Ou seja, gente, vamos economizar em cima dos pobres. E engraçado, gente, sabe o que eu fico perplexo, né? O presidente Lula, quando, né, em entrevista, antes de embarcar para a Itália, ele falou assim: olha, nós não vamos economizar em cima dos mais pobres. Gente, mas se está falando em pente fino no Bolsa Família, está falando de pessoas pobres. Está falando em pente fino no BPC, está falando de pessoas pobres, né? Então, ou seja, é bastante divergente essa declaração do presidente Lula. Eu acho, na minha modesta opinião, ele deveria falar assim: não mexa no BPC, né? Porque é um benefício, por exemplo, voltado para a pessoa, né, com deficiência. O auxílio doença, a mesma situação, pessoa que está passando pela pior dificuldade na sua vida, que está doente, e o governo, ou na aposentadoria por invalidez, e o governo pensando em tesourar. Sabe para quê, gente? Para economizar, para abrir espaço no orçamento, para cumprir as regras do novo arcabouço fiscal, né, que substituiu o teto de gasto aprovado lá na gestão do ex-presidente Michel Temer. A matéria diz o seguinte: o governo federal estima uma economia de até 30 bilhões em 2025, ou seja, a previsão inicial é que o governo poderia economizar até 20 bilhões de reais, né, com o pente fino de benefícios sociais. Agora o governo já elevou a estimativa, ou seja, acha, né, que tem como economizar muito mais do que o previsto. A ideia é fazer uma revisão das listas de beneficiários que recebem de forma irregular benefícios de prestação continuada e também aposentadoria por invalidez, auxílio doença e também do Bolsa Família e o seguro-defeso. Gente, esse pente fino vai ser bastante amplo. É importante salientar, gente, que muitas pessoas falam: César, mas não tem nada de ilegal porque só está seguindo a lei, né? Esse pente fino nada mais é do que a continuação, né, do pente fino que era para começar nessa pandemia, que não deu tempo. Sim, eu sei disso, está na lei 13.846, né? A permissão para fazer esse pente fino, né, gente? Mas só que eu achava que o presidente Lula não ia fazer, né? E só vai fazer por pressão do Fernando Haddad e da Simone Tebet. É bom que isso fique bem claro aqui, né, para o beneficiário do BPC ficar sabendo. Mas só que o Lula está pressionado, gente. O Lula está com medo. Essa que é a grande verdade. E balançou a cabeça, que concordou, infelizmente. A revisão desses benefícios poderá gerar uma economia anual de 20 bilhões. Se somado ao esforço do INSS, com o Ateste-Med, sistema que concede o auxílio doença por meio de análise documental, o valor pode aumentar a quase 10 bilhões de reais. Olha, nós damos uma apertadinha na Ateste-Med também, muitos que teriam direito ao auxílio doença, nega o benefício, né, para a gente abrir espaço no orçamento. Ou seja, gente, está uma situação, está um desenho, né, bastante complicado para o ano que vem. Segundo interlocutores do presidente Lula, a equipe econômica está em campo, trabalhando na ponta do lápis. Ou seja, você lembra que a própria Simone Tebet, ela falou: nós vai fazer um pente fino minuciosamente, né? E pelo jeito é isso que está acontecendo, né? O lápis já está comendo solto lá em Brasília, né? Isso tudo, gente, é para tentar fechar as contas
como eu frisei, né, no começo da matéria. Outras revisões também podem se somar ao esforço do governo federal, como mudança no Proagro e na aposentadoria rural. Gente, é importante salientar, né, que em relação à aposentadoria rural, né, ela não entrou na reforma da Previdência de 2019, né, na PEC, Projeto de Emenda Constitucional 103, né, ela ficou de fora, né, ou seja, e vários especialistas estão falando que hoje um dos maiores rombos, segundo eles, na Previdência Social é a aposentadoria rural, né, pelo visto o governo também pretende mudar critérios da questão da aposentadoria rural. Olha, meus amigos, abrindo um parênteses aqui para explicar legal os critérios, né? Porque muitas pessoas às vezes ficam preocupadas, mas vai ser chamado, não vai ser chamado, vai ter perícia, não vai ter perícia. Gente, primeiramente, o que se sabe, né? O que a Folha de São Paulo revelou em matéria, né? Que foi informado por interlocutores, gente que está acompanhando esse processo de perto lá em Brasília. Segundo essas informações, né? O auxílio-doença vai ser um pouquinho diferente do que estava previsto, né, no pente fino do Bolsonaro, que estava prestes a começar antes da pandemia. Como era no tempo do Bolsonaro? Pessoas que estavam há 6 meses sem passar por uma perícia médica, né, que não tinha previsão de reabilitação profissional e nem de alta. Né? Esse era o foco. Agora, no pente fino do Lula, deu uma mudadinha. Né? São beneficiários do auxílio-doença que estão há mais de 1 ano sem passar pela perícia médica. Esses estão no foco. César, e a aposentadoria por invalidez? Né? Estão no foco aqueles que estão há mais de 2 anos sem passar por revisão médica pericial. César, mas e a isenção continua valendo? Sim, gente, aqueles aposentados, né, que estão isentos, a isenção continua valendo, porque para acabar a isenção precisaria fazer uma nova medida provisória e mudar a lei. A lei não foi, pelo menos até onde eu sei, não será modificada. Né? Porque a lei 13.846 também, e outras leis, não somente ela, deixa claro, né? Aposentado que tem 15 anos, aposentado por invalidez, a gente deixar claro aqui, aposentados por invalidez, né? Que tem 15 anos, que pode somar auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Se ele tiver 55 anos de idade, ele não pode ser convocado para uma perícia médica. César, mas e uma atualização cadastral? Pode? Pode. Né? A lei não proíbe, né? Proíbe que seja convocado para uma perícia médica. Também aqueles beneficiários, né, que recebem aposentadoria por invalidez, que tem HIV, né, por força da lei 13.857, também não pode ser convocado, independente da idade. E tem uma lei que foi aprovada lá no mandato da Dilma Rousseff, também proíbe que aposentados por invalidez acima de 60 anos seja convocado para a revisão médica pericial. Ou seja, a isenção, por enquanto, nada muda, porque está previsto na lei. E, né, se eles quiserem passar por cima dessa lei, eles vão ter que ter força no Congresso Nacional para mudar a lei, coisa que eu acredito que eles não tenham nesse momento, né? Acredito eu. E agora, quanto ao pessoal do BPC, né, o governo ainda está fazendo um estudo, né? Porque tudo tem que ter critério, gente. Se o pente fino vai acontecer, tem que ter critério. Por exemplo, um deficiente que tem uma deficiência irreversível, eu me pergunto por que seria convocado, não faz sentido nenhum, por exemplo, né? Mas existe também o critério da renda, né? Porque o BPC a gente sabe que é 2 critérios ao mesmo tempo, né? A deficiência e a questão da renda. E muitos beneficiários do BPC por idade estão se questionando, será que vai ter pente fino? Provavelmente para esse grupo de pessoas somente no cadastro mesmo, né? Somente na questão da renda, para checar se a pessoa atende o critério da renda per capita, né? Lá de R$353. E já do Bolsa Família está bastante claro, né? O governo vai continuar o pente fino, principalmente nas famílias unipessoais e aqueles que começaram a receber o seu Bolsa Família entre agosto a novembro de 2022.